Glória a Deus, aleluia. Somos o Despertar com Cristo, trazendo a palavra do Senhor até você, aqui da Assembleia de Deus Santos Dumont. Estamos aqui nesta localidade para que você possa ouvir louvores que serão entoados, a palavra do Senhor que quer falar contigo. Vamos ler a palavra do Senhor, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 em diante. Capítulo 24, versículo 3 em diante, que nos diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, ele pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da tua consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores e guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos dirigir uma oração com o nosso diácono Elias. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Senhor, por estamos aqui, Pai querido, reunido, meu Senhor, ó Deus amado, para levar a tua palavra, pregar a tua palavra, Senhor, esta obra do meu Senhor. Deus bendito santo, vai trabalhando nos corações, meu Senhor, ó Deus amado, no término desse culto, ó meu Senhor Deus, vai curando os enfermos, meu Deus, ó Deus amado e Senhor Deus da glória, levanta, meu Senhor, os cativos, meu Senhor Deus, e vai abençoando, Senhor, cada dia o teu povo. Ó Senhor, que a tua igreja cresça na face da terra, com o dom, meu Senhor, do teu Espírito, ó Deus, e a tua glória e o teu poder derramar, meu Senhor, em cada vida. Tudo eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos entoar o hino da nossa harpa cristã, hinos congregacionais 467. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Salta o cabo da nau, toma os remos nas mãos.
com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. 432. Glória a Deus. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Aleluia. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa
canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, aleluia. 460. Glória a Deus. 460. Se estás cansado e abatido, diz-o a Cristo, diz-o a Cristo. Se sente débil e confundido, diz-o ao teu Salvador. Glória a Deus. Nós queremos trazer aqui a palavra do Senhor com nosso irmão David, depois nosso irmão Benício, com mais um louvor. Esse aqui eu vou cantar. Glória a Deus. Salve os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor. Amém. Os amigos ouvintes com a manhã de salvação. Quero ler aqui o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9. Glória a Deus. João capítulo 9, versículo 1 em diante. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva e fez lodo. E untou com lodo nos olhos do cego. E disse: vai, levanta-te no tanque de Siloé, significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem bíblica que o Evangelho de João, o pregador do amor, diz, né, na sua carta, escrevendo, relatando esse acontecimento, quando Jesus entrou naquela cidade, viu um cego na beira do caminho, e ali ele estava ali mendigando, pedindo esmola, porque naquela época não existia benefício para que a pessoa pudesse se sustentar. Só que há um porém, porque este homem já nasceu cego desde o ventre da sua mãe. E então todos ali naquele tempo, segundo o costume daquela época, que todo aquele que nascia cego com deficiência física, como este homem que era deficiente visual, a partir dos 13 anos de idade, aquela pessoa já poderia ser descartado da sociedade, da sua família, por causa daquele mal. Então, todos ali viam a situação daquele homem, e ninguém
dava nada para ele. E Jesus, olhando, respondendo a seu discípulo, por que este homem estava naquela situação. Mas ali, todos perguntaram, por que Jesus? Esse homem pecou, seus pais pecaram para que ele viesse a nascer cego. Jesus dizendo para ele, não, este homem só está desse jeito para que manifestasse a glória de Deus em sua vida. E então, Jesus cuspiu no chão, e ali fez lodo, e colocou nos olhos daquele homem. O que significa quando Jesus cuspiu no chão? Naquela época, todas aquelas pessoas que tinham deficiência, as pessoas tinham o ato de cuspir no chão, demonstrando ali que aquela pessoa era maldito, carregava uma maldição sobre si. Então Jesus quebrou aquele protocolo ali, cuspiu no chão. Mas cuspir no chão de Jesus Cristo foi diferente, porque ali quando ele cuspiu, colocou lodo, barro nos olhos daquele homem, e ali mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. E aí então, assim foi feito, levaram ele e ele voltou enxergando. Da mesma forma, nos encontramos em situações atualmente em qual todos que estão neste mundo, infelizmente, estão carregando uma maldição sobre si. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio curar, veio salvar o que se havia perdido. Aquele homem estava perdido na sociedade, condenado a viver até o fim da sua vida. Mas Jesus ali abriu seus olhos para que ele enxergasse a luz do mundo. Então Jesus Cristo dizendo, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. E isso é que nós estamos fazendo aqui, pregando a Jesus Cristo enquanto é dia, enquanto é hora, enquanto nós podemos fazer. Vai chegar um tempo que nós vamos sair desta terra, porque a Bíblia diz que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, e muitos vão procurar ouvir esta palavra, como está escrito no livro de Amós, porque essas pessoas vão procurar a palavra de Deus. Infelizmente, a palavra vai desaparecer da terra. E hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Deus, Jesus Cristo, ainda tem o mesmo poder que curou a vista desse cego para libertar, para lhe dar a visão do pecado, daquilo que você está convivendo. Você está na margem da sociedade condenado. Eu digo para você, ainda tem esperança para você, porque o nosso Jesus ainda está nessa terra, ainda está curando através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é a fonte da vida, a fonte de saúde para aquele que acha. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar o nome santo do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui.
E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Jesus. Louvado seja o Deus santo nome, Jesus. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Arnaldo com a palavra e depois nosso irmão Railon com o louvor. Então vamos ouvir nosso irmão Raimundo Filho com o louvor. Bom dia a todos e a paz do Senhor, ouvintes e irmãos. Vamos ler aqui em João, capítulo 8, verso 31. Disse-lhe Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus amados irmãos, aqui soube a liberdade de Jesus, que deu a todos aqui que nele crê. Você tem uma vida aí cotidiana, compra, bebe, faz suas obrigações e pode dizer assim: eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas Jesus veio a este mundo para libertar o homem do pecado. Ele veio para libertar todo, mas todo aqui nele crê será salvo. Então, meus amados irmãos, como eu, como nossos irmãos aqui, teve um dia que fui fazer uma decisão de aceitar Jesus e permanecer nele, porque aquele todo que permanece nele até o fim será salvo, como o irmão já pregou aqui no começo, porque vai vir falsos profetas, falsos ensinos para enganarão aquele que não estão afirmados em Cristo Jesus. Mas aquele que está afirmado, ele verdadeiramente é livre. Livre de quê? Do pecado, do engano. E como é que você vai saber, meu amado irmão, a verdade? Jesus disse que tudo passa, mas a palavra dele permanece para sempre. A palavra de Deus é a verdade, é o manual do homem que leva ao céu. Você precisa fazer essa decisão e permanecer nas boas obras de Cristo. Não é só falar que creu desde pequeno, mas as suas obras não acompanham aquela sua decisão. As suas obras têm que acompanhar até o dia da vida do Senhor ou da sua partida deste mundo. A Bíblia diz que só Ele que media a sua salvação perante Deus. É Jesus que morreu naquele calvário, não foi à toa há mais de 2000 anos.
Ele veio para libertar o homem do pecado, deste mundo pecaminoso. Aqui nós estamos passando uma temporada. O homem, a Bíblia diz que depois dos 70 é fadiga e cansaço. Então busca o Senhor quando Ele está perto, quando a palavra está sendo pregada. O Senhor Jesus disse que na carta de Timóteo que no final dos tempos pregarão a palavra dele e as pessoas não vão resistir, vão ficar irritadas contra a palavra, vai ter uma coceira nos ouvidos. Então essas pessoas que têm comportamento não é uma pessoa que crê em Deus, não está na palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, permanecer dela, nas boas obras, porque o homem, quando ele é dominado pelo pecado, ele é escravo do pecado. Mas Jesus veio para libertar todo aquele que é escravo. Não é o escravo como era antigamente, que era escravo pelos senhores dessa terra, mas o escravo do pecado, daquilo que leva o homem para o inferno. Porque Jesus falou que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que está nele será salvo. Está escrito em Mateus 10:32, aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador será salvo. Ele confessará naquele dia que te conhece. Mas você precisa fazer essa decisão e permanecer nessa decisão, tendo bom fruto. Não adianta eu ter que confessar de Jesus e fazer as mesmas obras antigamente, bebendo, tendo prostituição, fazendo as obras deste mundo. Não é assim que a gente permanece em Cristo Jesus, mas mudando o caráter, a transformação de vida. Aquilo que te dominava antes, você não faz mais, você vence o pecado em Cristo. Através dele você consegue vencer o vício do álcool, das drogas, da prostituição e tudo aquilo que vem te dominar. Cada homem tem uma falha, cada homem tem um pecado, tem uma parte que domina mais dele. Mas Jesus, com essa pessoa, ele transforma. Você consegue ter força para vencer esse pecado. Pois eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor e desejo a você que nos ouve nesta manhã um bom dia, um dia de paz, de alegria, de vitória, um dia na presença de Deus. Vamos louvar o nosso Deus, louvar o nosso Deus. Aleluia. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Glória a Deus. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Chega o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O compartilhemos sim, descanso lhes dará e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos. Morrer. Aleluia. Seguindo sua ordem, trago na frente para o rei, e o forte
feridas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Fica o bálsamo que a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Aleluia. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar o soldado ferido morrer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí nosso irmão Joed com a palavra, depois nosso irmão Benício com o louvor. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. E àqueles que estão a ouvir esta voz, que estão no alcance dessa voz, eu quero desejar um bom dia na presença do nosso Senhor Deus. Eu trago o versículo em Salmo 49 para a nossa meditação, que diz assim: ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, tanto baixo como altos, tantos ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e meditação do meu coração será de entendimento. Aqueles que confiam na sua fazenda e na sua multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo nenhum, pode se remir ao seu irmão, ou dará a Deus resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aqui o salmista está usando essas palavras, que é a própria palavra de Deus, dizendo para a humanidade, dizendo para todo o povo: ouve todos os moradores da terra. Aí ele ainda diz assim: tanto baixo como alto, tanto rico como pobre. A minha boca falará a verdade. Por isso, a palavra de Deus é a verdade. E nós trazemos para você na manhã esta verdade. E a verdade é que o salmista aqui diz: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de algum modo pode remir o seu irmão, e nem a si mesmo. Ou seja, as riquezas do mundo não podem pagar o preço pela tua alma, nem uma riqueza. E ele não faz acepção de pessoas aqui. Ele disse: pode ser pobre, pode ser rico, pode ser alto, pode ser baixo. Ele está se referindo a todos, todos. Por mais que você tenha riqueza, por mais que você tenha bens, por mais que o teu nome seja aclamado na cidade, por mais que tu tenha glórias humanas, as pessoas te gloriem, diga que tu é o tal, diga que tu é uma pessoa importante, mas nada disso vai remir a alma do teu irmão, nem a tua, porque o que pode remir é o sangue de Jesus. A palavra diz assim, a palavra diz aqui: pois a redenção da sua alma é caríssima, não tem dinheiro que pague. Tem um hino que diz assim: irmão, o valor de uma alma custa muito caro, nem toda a riqueza do mundo pode pagar, mas a riqueza, a alma, a salvação já foi comprada através do sangue de Jesus derramado na cruz. Basta que você reconheça isso,
Reconhecer o quê? Reconhecer que o Senhor deixou a sua glória. O Senhor estava no céu, ao lado do Pai, no trono de glória, onde Ele tinha tudo. Ele deixou tudo para vir a esta baixa terra morrer por mim e por ti, derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Morte de cruz, a pior morte que havia naquela época. Morte para os piores malfeitores, os piores bandidos. O Senhor Jesus deixou toda a sua glória e desceu a essa terra para pagar o preço. Esse preço que aqui está dizendo que é caríssimo, que não tem dinheiro no mundo que pague. Por isso nós estamos trazendo para você esta manhã essa palavra, porque é ela que salva, é ela que liberta. A palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome em que haja salvação debaixo da terra. Só o nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou o preço pela minha e pela tua vida. Ninguém mais pagou esse preço. Por isso importa que aceitemos a Ele como Salvador. É Ele que é o nosso Redentor. É Ele que veio se sacrificar por mim e por ti, pagar o preço do meu e do teu pecado. Isso não quer dizer que nós já temos o direito à salvação a partir do momento que Cristo morreu na cruz por todos. Você já tem o direito à salvação? Não. A Bíblia diz que nós temos que confessá-lo diante dos homens, para que Ele confesse a você e a mim diante do Pai naquele dia. Porque se você se envergonhar de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, naquele dia Ele vai se envergonhar de você e vai dizer: apartai de mim, porque eu não vos conheço. E essa palavra é muito forte, porque vai ser a última palavra que tu vais ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a porta da graça está aberta. Por isso nós estamos pregando todos os domingos pela manhã. Estamos te incomodando. Mas vai ter um dia em que tu vai querer este incômodo e não vai ter mais. Tu vai querer a oportunidade de aceitar Jesus e não vai ter mais. Por isso o momento é este. Aqui no Salmo, no 50, 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia e respondeste-ei, e tu me glorificarás. Qual é o dia da angústia? É o dia que você está precisando de Deus. É o dia que tu está passando por dificuldade, por momentos difíceis. Mas o Senhor Jesus está apto a te socorrer no dia da tua angústia. O Senhor Deus está apto a te socorrer no dia da tua angústia. Basta que tu clames a Ele de coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Porque o Senhor está perto. Ele disse: invocai enquanto Ele está perto, né? Por quê? O Senhor está sempre perto de nós, mas vai haver um tempo que o Senhor não vai mais estar perto, porque Ele vai levar a sua igreja, e aqueles que ficarem, o Senhor não vai mais estar perto, porque a igreja foi levada para o céu, e o Senhor só ainda está perto de todos, porque a igreja dele está nessa terra, mas vai chegar o dia que a igreja vai ser levada ao céu. Por isso o momento de tu invocar o Senhor é agora. Invocar o Senhor é agora, para que Ele te livre da tua angústia. Qual é essa angústia? A angústia do pecado. A angústia do pecado. Todo pecador é angustiado, porque o pecado faz angustiado. E é nesta manhã que nós estamos trazendo a salvação para esta angústia, para o teu pecado, que é Cristo Jesus. Não tenha dinheiro, como falou. Pode ser rico, pode ter fazenda, mas nada disso vai conseguir tirar o pecado da tua vida, senão o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que te apresentamos nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que fique gravada no teu coração estas palavras. Ouve toda a terra e todo o povo, incline os ouvidos, moradores da terra, tanto baixo como alto, como rico, como pobre, escuta essas palavras. Nenhum dinheiro nesse mundo pode comprar a tua salvação, pode te resgatar da alma, das mãos do inimigo. Somente o sangue do Cordeiro derramado na cruz pode te resgatar através da sua aceitação a Cristo. E é essas palavras que tenho para você nesta manhã. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso amado Salvador Jesus de Nazaré.
Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia. Glorificado, exaltado será sempre o Seu nome. Nós Te amamos, ó Pai querido. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ler hoje o
O livro é Lucas, versículo 38, capítulo 38, versículo 1. Mas Lucas 38, onde Jesus, aquela história que muitos já conhecem, de Marta, da irmã Maria, e Marta, seu irmão Lázaro, onde Jesus peregrinava pela cidade, pelas aldeias, e ele, quando ele fazia isso, ele ia com seus discípulos até a casa de Marta e Maria, a sua irmã Maria e também do seu irmão Lázaro. E uma certa vez ele foi até aquela aldeia, e Marta, por sua vez, hospedou Jesus na sua casa. Então, quando Jesus chegou e se hospedou naquela casa, daqueles três irmãos, a história, a Bíblia diz que Maria chegou até os pés de Jesus, prostrou-se e adorou, e ali ela ouvia o que Jesus falava, o que Jesus ensinava. E Marta, por sua vez, foi para a cozinha preparar o banquete, fazer o almoço. E muito trabalho tinha para Marta naquele dia. E até um certo ponto ela estava estressada, cansada, e chegou até Jesus e disse: Senhor, o Senhor não te incomoda com minha irmã? Ela está aí, porque não manda ela ir até a mim, onde eu estou muito ocupado, manda ela me ajudar. E Jesus respondeu da seguinte forma para ela: Marta, Marta, tu escolheu a pior parte, Marta, mas a tua irmã Maria, pelo contrário, ela escolheu uma boa parte. Quando Jesus se refere a essa boa parte, porque Maria escolheu o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus disse: eu sou a verdade. Ele diz: eu também sou o caminho, sou a vida, sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso a Maria escolheu a boa parte. Porque Jesus, ele veio nos ensinar como ser salvo. Todo mundo conhece a história de Adão, do pecador Adão, quando ele pecou, todo mundo foi pecador, se tornou, porque toda criatura, todos que é filho de Deus, de Adão, perdão, filho de Adão, nação de Adão, são mortos como Adão morreu no pecado. Então Jesus, ele veio nos ensinar a como ser salvo, como voltar a ter vida. Ele viu que só isso, vir aqui à terra e ensinar não era o suficiente. Ele viu também que necessitava de um sacrifício de sangue, onde ele fez o seu sacrifício de sangue com sua própria vida, derramando seu sangue naquela cruz. Então ele veio dar o direito à liberdade, nós reivindicar esse direito, porque só o fato de ter morrido na cruz não salva ninguém, não te salva nem me salva. Nunca te salvou e nunca vai te salvar. Você tem que reivindicar esse direito, você tem que buscar esse direito que ele nos deu, de você buscar a Ele. Porque antes, aquele caminho que se rasgou quando ele morreu na cruz, o caminho do santuário, quando aquele velho santuário se rasgou, a partir disso se abriu dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da condenação. E Jesus é a salvação, por isso que ele disse: Maria escolheu a boa parte, Marta, não te inquieta com teus afazeres. Vamos ao texto. Lucas 10:38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos seus pés, ouvia o seu ensino. Marta, no serviço, então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você ainda se inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Então,
esta não lhe será tirada. Porque a comida que Marta fazia na cozinha para aqueles homens, ele estava dizendo: Marta, isso aí vai se acabar, todo mundo come agora, amanhã vai no banheiro e deixa lá e se acaba. No dia seguinte volta a ter fome, volta a comer e volta no banheiro e deixa lá, e tudo se acaba. Paulo disse uma vez que tanto o ventre como a comida no céu vai ser aniquilada, porque no céu não vai ter barriga, não vai ter comida. Se não tem comida, não tem barriga, se não tem barriga, não tem comida. Então a boa parte é Jesus. E não adianta você lutar, batalhar pelas coisas da terra, porque da terra não se leva nada, como eu já citei na pregação. Lá não vai ter comida, lá não vai ter barriga. Então não adianta você querer encher sua casa, seus bolsos de dinheiro ou de qualquer outra coisa, se pegar os bens materiais, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não for por ele não vai se salvar. Então por isso Jesus disse que a Maria escolheu a sua boa parte, e essa ninguém toma. A salvação do homem e da mulher de Deus, essa ninguém vai tomar. Mas se você conseguir alguma coisa, algum bem, alguém pode tomar, você pode perder esse bem. Como o versículo aqui está dizendo: Marta, se inquieta, Marta. Marta, tu está inquieta, Marta, com teus afazeres, Marta. Faça bem tua irmã. Procura a boa parte, que é a vida eterna. E quem procura a boa parte, que é Jesus Cristo, esse procurou a vida e a vida eterna para morar no céu de glória com Jesus. Aquele que deu sua vida, não só por mim, mas por todos na cruz. Mas ele disse: aquele que crer e permanecer, esse terá a vida eterna. Tudo é para a honra e para a glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Ariel com uma porçãozinha da palavra, depois o irmão Elias encerrando. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. E aos ouvintes, um bom dia de salvação. Saiba que você hoje, nesta manhã, é bem-aventurado de estar ouvindo a palavra do Senhor, de estar aqui hoje respirando, porque Deus te deu essa oportunidade de estar ouvindo a palavra dele hoje, mas uma oportunidade que ele te dá nesta manhã para se reconciliar, para estar junto dele, assim como a palavra dele diz. Hoje nós estamos aqui em mais um dia, em mais um domingo de manhã, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, e que essa palavra venha pousar e semear dentro do teu coração. A palavra do Senhor diz aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17 em diante, o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, a partir do momento em que Adão e Eva pecou, o pecado passou a toda a humanidade, porque o pecado ficou em nosso sangue. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo, ele foi preso e depois levado para a cruz, e depois morto naquela cruz, se fez maldito por nós, pois quem era morto sobre a cruz era maldito. Então Jesus se fez maldito por nós, e ali ele morreu por nós. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo morreu, a salvação passou para todas as pessoas deste mundo. Claro, não é porque Jesus morreu que eu sou salvo, não. Não é porque Jesus morreu, não é porque eu sou rico, não é porque eu sou pobre. Pelo contrário, eu só sou salvo se eu creio em Jesus Cristo e se eu aceito Ele como o único e suficiente Salvador de toda a minha vida. Assim também Jesus hoje te chama hoje para se reconciliar com Ele. Claro,
Ele ama você, Ele te ama, mas abomina o que você faz. O pecado nos afasta de Cristo, o pecado nos deixa separados de Cristo. A palavra de Jesus nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. Destituídos, ou seja, afastados de Deus. Em algumas outras traduções vai estar dizendo que carecem da glória de Deus. Ou seja, para que nós venhamos sobreviver junto com Cristo, carecemos da glória dele, carecemos do poder dele, carecemos do amor de Deus. A palavra do Senhor nos diz que não sabemos o dia de amanhã. Ou seja, não é porque todo dia o sol nasce que amanhã ele também irá nascer. Não é porque hoje acordamos com vida e estamos aqui respirando, pregando a palavra do Senhor, que amanhã também vai ser assim. Não, a palavra nos diz que o amanhã não nos pertence, mas pertence a Cristo. Ou seja, entregue a tua alma enquanto ainda há tempo. A palavra do Senhor nos diz que não tem como pagar pela sua própria alma, porque mesmo se nós ganhássemos tudo que há no mundo, ganhássemos todo este mundo, cada riqueza, cada bem, cada coisa que é material e física, não poderia comprar a nossa salvação, a salvação de nossa alma. Por quê? Porque a salvação de nossa alma, ela é espiritual. E quem comprou ela foi Jesus Cristo ali na cruz, quando ele derramou o seu sangue. Sangue esse que nos limpa, sangue esse que nos renova, sangue esse que nos limpa e nos salva de todo o mal. Assim também é este sangue. Quando aceitamos Jesus Cristo, esse sangue nos limpa, esse sangue nos renova. E assim como a palavra nos diz, esse sangue, Jesus Cristo, nos faz uma nova criatura. As coisas velhas, os pecados que antes nós praticávamos, as coisas que antes nós fazíamos, a prostituição, o uso de drogas, a bebedice, tudo isso que não agrada a Jesus, a gente passa a não fazer mais. Por quê? Porque Jesus Cristo passa a habitar em nossas vidas. A graça de Deus torna a nós, a graça de Deus nos alcança. É tal a graça que mesmo nós podendo fazer isso, nós não fazemos. Por quê? Porque a graça e o amor de Deus nos impedem. Há uma barreira que não nos deixa fazer isso. Por quê? Porque nós sabemos que é errado. E tudo isso provém de Deus, que Deus nos salvou, Deus nos reconciliou. E hoje Ele te dá mais uma chance, mais uma oportunidade de você se reconciliar com Ele. E corra enquanto ainda há tempo. A Bíblia nos diz que Ele está às portas batendo, batendo e batendo. Se você atender a essa porta e abrir, Ele ceará contigo e tu com Ele. Ele te convidará a aceitar Ele. E como eu aceito Jesus Cristo, em Romanos nos diz que todo aquele que nele crê, ele e sua família será salvo. Mas também não precisa apenas crer, mas também precisa confessar. A Bíblia nos diz que todo aquele que confessa, ele vai e crê com o coração e confessa com a sua boca, ele será salvo, porque ele confessou, mas também creu. Não foi só da boca para fora, ele creu naquilo que ele falou, creu que só Jesus pode salvar ele. Então corra enquanto ainda há tempo, busque o Senhor enquanto se pode achar, como se diz em Isaías. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje Jesus está perto, mas amanhã ninguém garante que Ele estará como hoje. Então corra enquanto essa oportunidade ainda está entre nós. Corra enquanto se pode achar o nome de Jesus Cristo, pois haverá um dia em que não poderá mais achar este nome. Essa é a palavra que eu tenho para trazer esta manhã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados amigos, vocês ouviram a palavra de Deus. Corra para os pés de Jesus enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto você tem vida. Porque um dia, meu amigo, esta porta ela vai se fechar. E depois que essa porta se fechar, segue o dia do juízo de Deus, que vai julgar os vivos e os mortos. Então todos nós deveremos correr para os pés de Jesus,
porque a palavra de Deus ela foi anunciada, a semente ela foi pregada aqui. Então cabe a você decidir o que você vai fazer da sua vida. Então chegue a Jesus Cristo, porque um dia, meu amigo, isso tudo vai se acabar. Eu digo com certeza, porque nos diz a Bíblia que um dia isso tudo vai terminar. Então o que será da sua vida? Aceite a Jesus Cristo. Nós pregamos em todos os lugares e alertando a você que a vinda de Jesus Cristo está perto. É só o que eu posso dizer para você: aceite a Jesus, confesse o seu pecado, ali você tem uma vida eterna e você pode chegar um dia a se encontrar com Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe nesta manhã, e que Deus possa nos encher de graça e nos ter um dia abençoado. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Vamos orar com o irmão Lorival. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem realizado na manhã desse dia e dizer para você que Jesus cura, salva e liberta. Nós temos pertinho aqui uma congregação aqui na Vila São João, aqui na Santos Dumont, aqui bem próximo aqui a Israel de Deus e o Sal da Terra. Você é o nosso convidado todo especial. A partir de 8 horas agora nós estamos com a Escola Bíblica Dominical. Convidamos você para se fazer presente. A exortação que nós deixamos para você é: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Agradeço a Deus por esses homens de Deus que aqui se disponibilizaram para trazer a palavra de Deus cantada e pregada. Agradecer a nossa irmã Rosalina por tudo, pelo local, para divulgar a palavra de Deus. Oremos todos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui queremos dizer muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de um novo dia, pela oportunidade de anunciar a Tua palavra. Agora seja conosco, Senhor, que verdadeiramente as palavras que foram anunciadas aqui nesta manhã possam encontrar um coração fértil, para que possa verdadeiramente crescer e dar frutos dignos de arrependimento. Santo e eterno Senhor, ajuda-nos, meu Senhor, que possamos ter um dia abençoado na Tua presença. Assim, Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E a Igreja de Deus diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.